Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal AT Play e ao Instagram do Grupo O Timoneiro de Comunicação. Sou o jornalista Vanderlei Dutra, agora 14 horas e 16 minutos. Estamos ao vivo aqui do nosso Estúdio Centro, que fica junto à redação do Jornal O Timoneiro, nesse 22 de junho. Nós falaremos aqui sobre o programa Empreendedor Canoense, sobre as questões do empresariado e dos empreendedores, mas antes, vou dar um pequeno boletim, algumas notícias, que eu sei que vocês seguem tensos e preocupados com os níveis dos rios, então o nível do rio Guaíba, na régua lá da usina do gasômetro, agora às 13h15, marcava 3,28, está se mostrando estável, com pequena leva, mas estável. Às 13h15 é essa marcação. Rio dos Sinos, lá em São Leopoldo, 4,68 metros, também em estabilidade e em leve declínio. E no Rio Gravataí, 4,74, também estável e com leve declínio. Então, de uma forma geral, os rios aqui que nos cercam estão com estabilidade, seguimos monitorando. Quero dizer para vocês também que à tarde vou passar por alguns bairros e dar uma olhada na situação dos entulhos e do recolhimento dos entulhos por parte da Prefeitura. Estou aguardando desde ontem, agendando com o secretário responsável para a gente poder conversar sobre os próximos passos, sobre os contratos, quantas empresas, quantos caminhões estão trabalhando. Talvez ainda hoje ele consiga me atender, se não, amanhã faremos essa entrevista, mas hoje eu vou passar pelos bairros. E eu já quero pedir para que tu participe, né? Se você é morador do lado oeste das áreas que foram impactadas, em seguidinha nos nossos stories vamos abrir uma enquete aí para você responder se na sua rua os entulhos foram recolhidos ou ainda não. Se a prefeitura passou pelo menos uma vez na sua rua ou não, você vota lá sim ou não, por favor, para nos ajudar a mapear. E claro, não preciso pedir, mas vou pedir, só vote se você for morador mesmo do lado oeste, certo? Sempre entre ali nos nossos stories, procure ter essa cultura de entrar nos nossos stories, que muitas informações a gente passa por ali também, não só no nosso feed. Certo? E depois fica o destaque aqui também para você olhar em jornaltimoneiro.com.br que o auxílio reconstrução do governo federal foi estendido até 12 de julho. Lá no site do jornal você pode fazer essa inscrição. Se não fez ainda, também estamos atrás das informações. Muita gente reclamando que está em análise e que não anda. A gente está tentando descobrir quais são os motivos que estão levando e traremos essas informações. Bem, aqui comigo no Estúdio Centro, junto à redação do Jornal Timoneiro, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Melquiades Neto. Uma boa tarde, obrigado pela presença, secretário. Uma boa tarde, Dutra. Muito obrigado pelo convite, participar desse programa de grande relevância e alcance aqui no município de Canoas e região. Certo. Secretário, nós vamos falar do programa Empreendedor Canoense, que tem mais 2 dias, né, para o pessoal se inscrever. Eu vou lhe perguntar dos números, como é que estão, mas eu quero começar te perguntando se a Prefeitura tem uma ideia mais real do tamanho do impacto que a enchente teve nas empresas, nos negócios da cidade. Bom, inicialmente, é importante a gente informar, e foi um dado levantado com base na Receita Federal do Brasil. Canoas tem mais de 50 mil empresas. Dessas 50 mil empresas, 56% delas estão localizadas nos bairros afetados de alguma forma pela enchente. Não quer dizer que todas elas foram efetivamente afetadas, porque nós temos no bairro Centro, que foi, de certa forma, atingido pela enchente, no entanto, não foi integralmente atingido, assim como Matias, por exemplo. Então, nós temos 56%, isso totaliza aproximadamente 28 mil empresas. Então, a gente pode dizer que, de certa forma, essa quantidade foram as empresas impactadas. No entanto, a Prefeitura, para conseguir ter um número mais específico e até, de certa forma, a gente conseguir saber o efetivo prejuízo das empresas aqui na cidade de Canoas, nós criamos um diagnóstico. Foi para o ar no dia 31 de maio no site da Prefeitura,
e tá aberto ainda, as empresas podem inclusive buscar lá no site para preencher esse diagnóstico, e lá nós questionamos quantidade, qual é o porte da empresa, com o que ela trabalha, quantidade de empregados que ela emprega ou empregava, enfim, qual é a expectativa da empresa para a retomada dos seus trabalhos. Também se conhece as linhas de crédito, isso é uma situação muito importante, nós temos aqui no município, depois a gente vai falar um pouquinho algumas possibilidades, estamos estudando outras, no entanto, a gente precisa efetivamente saber qual é o prejuízo causado pela enchente nessas empresas para que a gente possa, junto, e daí de forma até colaborativa com os sindicatos, as associações aqui de Canoas, mas buscar junto às esferas estadual e federal recursos para que a gente consiga retomar a economia da cidade de Canoas. E esse cadastro, ele foi acessado em número satisfatório, assim? Que números já temos desse diagnóstico? Hoje nós temos a linha de corte agora do meio-dia, 5.200 empresas, um pouquinho mais, 5.200 empresas cadastradas no diagnóstico. Uhum. Dessa fatia, digamos assim, nós temos MEI e microempresas é a maior parte. Então eu trouxe aqui os números, são 3.536 MEI cadastradas, 1.231 ME. Depois vem as empresas de pequeno porte, médio e grande, que acabaram ainda não, digamos assim, não se mobilizaram para fazer esse cadastro, o que nos mostra efetivamente que a grande parte atingida que está buscando esses auxílios são as de pequeno porte. Uhum. Ali a gente tem estimado prejuízo de mais de 1 bilhão, é 1 bilhão e 523 milhões de reais. Desse recorte de 5.200, são 28 mil, então 5.200 aí, nesse recorte, 1 bilhão e... 1 bilhão e 523 milhões. Esse prejuízo seria material? Nós temos vários aspectos desse prejuízo. Tem tanto a quantidade de material, maquinário, também a gente tem estoque, a gente tem também a própria estrutura da empresa. Muitas na Matias a gente sabe que acabou tendo algum tipo de impacto estrutural. Então está sendo feito, inclusive, pela Secretaria de Habitação, um trabalho de análise, principalmente das casas naquela região. Isso é um trabalho muito importante. No entanto, é geral, esse é o prejuízo. E esse prejuízo entra o que a empresa deixou de vender, por exemplo, de receita, ou não? É só estrutural mesmo? Autodeclaratório. Tá. A gente deixou dessa forma, tem um campo no diagnóstico aberto, em que a empresa pode descrever efetivamente qual que foi o prejuízo. E também a gente, inclusive, colocou o que ela considera que o poder público, daí nas 3 esferas, não fica adstrito à Prefeitura de Canoas, mas o que o poder público pode ajudá-la para fazer a recuperação, para retomar o desenvolvimento dessa empresa. E o que apareceu mais, assim, do pessoal, dos empresários, dos empreendedores, pedindo de ajuda? É crédito? É crédito, linha de crédito. Isso aí é mais de 80% é linha de crédito. Efetivamente, eles estão necessitando. Com base nisso, a gente acabou criando um programa aqui em Canoas, e sabendo já dessa primeira necessidade das MEI e microempresas, o programa Empreendedor Canoense Reconstrução. Que é o que termina depois de amanhã, né? Amanhã. Então, se puder falar para a gente, quem pode se inscrever, quais são os critérios e como é que funciona cada faixa, por favor, do Empreendedor Canoense? Basicamente, o Empreendedor Canoense. São 1.500 operações, a gente trabalha com 1.000 operações para MEI, valor de R$5.000, parcelado em 5 vezes de R$1.000, esse é o pagamento, digamos assim, e depois a gente trabalha com 500 operações para ME, para microempresa, no valor de R$15.000, também pagos em 5 parcelas de R$3.000. As inscrições, como foi dito, vai até amanhã, às 23h59. Ali os critérios para inscrição, a empresa precisa estar com o CNPJ ativo, precisa estar na área alagada, com o CEP, o endereço da empresa precisa estar na área alagada, e essa informação ela é um cruzamento de dados com a Defesa Civil, então esse CEP tem que estar informado junto à Defesa Civil, e a empresa precisa estar com a inscrição fiscal municipal ativa. São basicamente esses 3 critérios para poder se inscrever. A inscrição ela é online também, nós fizemos digamos, um sistema junto com o Canoas Tech estritamente virtual, para não ter nenhum tipo de movimentação manual, humana nesse processo.
Então a pessoa vai lá, coloca seu CNPJ, alguns outros dados ali que são obrigatórios e automaticamente é feito um cruzamento de dados com CEP, com a Defesa Civil e também com a Receita Federal do Brasil e com a Secretaria Municipal da Fazenda das informações da empresa, como faturamento, quantidade de empregados, tempo de funcionamento, porque esses são os critérios depois de classificação. Como é que vai funcionar? Porque são 28 mil empresas, a gente está falando de 1.500, vai dar aí 5%, né, aproximadamente, que vai conseguir alcançar isso. Como é que vai fazer esse corte? Basicamente, nós pensamos nesse programa como um programa estritamente econômico para fomentar e retomar a economia na cidade de Canoas. Tem, obviamente, os programas sociais, o prefeito Jorge, a prefeitura de Canoas é muito preocupada também no viés social, obviamente. No entanto, esse é econômico. Então, o que nós pensamos? A empresa com maior tempo no mercado, de maior faturamento e com maior número de funcionários é que será contemplada nesse momento. Nós sabemos, sim, que existem várias outras empresas. No entanto, com esse programa vão ser projetados no mercado municipal 12 milhões e 500 mil reais. Então, é um belo benefício, uma ajuda. Claro que não é suficiente, mas é um grande passo que a prefeitura está dando para projetar, para injetar esses valores aqui dentro do município. E quantas pessoas, já faltando um dia, quantas inscrições nós já tivemos? E daí eu já deixo, se o número for superior, eu imagino que sim, aos 1.500 benefícios, se já tem um estudo, uma ideia de repente ampliar isso ou não. Hoje nós temos, então, 4.594 inscritos. Esse corte é de agora, das 14 horas, um pouco antes de começar o programa. A cada 3, um vai ser, por enquanto, né? A cada 3, um vai ser beneficiado, 2 vão ficar de fora, então, né? Infelizmente... 3 vezes o número. Exato. São, então, 3.380 MEI e 1.217 microempresas. Esses são os cadastrados agora. Nós sabemos que não é suficiente, no entanto, como eu disse antes, é um avanço que nós temos e é o que a gente consegue agora. Inicialmente eu havia comentado, nós precisamos de apoio dos governos das esferas estadual e federal. É fundamental para que a gente consiga retomar não só a economia, mas os outros setores da cidade que vêm a porte de fora. No entanto, nós estamos sim pensando em outras formas de ajudar e fomentar, enfim, a economia aqui no município. Esses valores são a fundo perdido. É benefício que não precisa, ou quem for beneficiado não precisa pagar de volta, é isso? Exato. Mas a gente falava que o crédito é uma das principais questões para os empreendedores hoje. Alguns municípios estão fazendo programas de microcrédito, Canoas também já teve. Tem alguma coisa no radar em relação ao crédito, em que o empresário pague isso, né? Assim como o Pronamp com uma carência e subsídio dos governos. Tem alguma coisa no radar? O município fez, logo após a pandemia, 2 edições do programa Canoas Juro Zero, em que foi muito bem sucedido à época. Na época foram concedidos mais ou menos 400 benefícios nesse sentido, em que a prefeitura subsidiava os juros desse empréstimo, digamos assim, junto a empresas credenciadas, junto com o município. E está sim sendo analisada a possibilidade, claro que daí com todo um cuidado, um apuro a respeito das peculiaridades do calendário desse ano, enfim, mas sim, está sendo projetado, está sendo estudado a viabilidade jurídica de a gente lançar um Canoas Juro Zero Reconstrução. Quando tu fala no calendário desse ano, é porque esse ano eleitoral tem algumas dificuldades, é isso? Infelizmente é um ano eleitoral e a gente realmente tem que ter esse cuidado. Tá certo. Eu queria lhe perguntar sobre a Sala do Empreendedor e a busca que o pessoal está fazendo lá, porque todos esses programas que a gente está falando, né, por exemplo, o Empreendedor Canoense, também assim, o Pronamp, todos, né, eles precisam, e os de microcrédito, precisam que a empresa esteja regularizada. E o que a gente vê na realidade, principalmente dos pequenos, é que aqueles que chegaram na enchente já com algum tipo de dificuldade fiscal e contábil, né, vai ter mais dificuldade ainda de sair. E mais preocupante ainda é que muitas vezes a pessoa que não precisava e está procurando agora, por exemplo, o auxílio reconstrução do governo federal, se ela tem uma microempresa, às vezes tranca, ela já não recebe, porque ela tem um CNPJ, e daí o que eu quero lhe perguntar né, olha a dificuldade que é, essa pessoa
que de repente antes não precisaria do reconstrução do ponto de vista do CadÚnico lá e tudo, dependendo, por ela ter uma empresa, ela não consegue acessar, mas se ela tiver com dificuldade na empresa dela, ela também não consegue acessar nenhuma linha, nem de crédito e nem de benefício. O que é esse microempresário que está nesse quadro deve fazer? Quem ele procura para tentar regularizar? O que dá para fazer? Sim. Nós temos na Dr. Barcelos 969 o escritório do empreendedor, a sede, obviamente, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. No entanto, nós temos o escritório e dentro do escritório também composto, digamos assim, por uma sala MEI, em que nós temos lá funcionários que estão habilitados e com todo o conhecimento necessário para atender todas as pessoas que se enquadram nessa classificação de empresa. Inclusive, com o lançamento do programa Empreendedor, nós temos recebido lá diariamente várias pessoas que não têm a possibilidade de se inscrever de suas casas, da onde estão morando, e buscam lá nosso suporte para fazer essas inscrições. E a partir dali também a gente passa todas as orientações necessárias. A questão do MEI, ela é muito agregada às informações, ou enfim, à prestação de contas tributária junto à Receita Federal do Brasil. Claro que a gente presta toda a consultoria necessária, no entanto, as questões fiscais são relacionadas e relativas lá à esfera federal. Tem alguma coisa no município e essa pauta está sendo analisada pela Secretaria Municipal da Fazenda. No entanto, todo o suporte necessário é dado lá na sala do MEI, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Bem, já falamos então de como funciona o programa Empreendedor Canoense, também falamos do microcrédito e o que tem de próximos passos que dá para falar, que a Secretaria e a Prefeitura estão trabalhando nessa parte de empreendedorismo e socorro às empresas. É importante a gente divulgar amplamente. Foi instituído anos atrás, nas outras gestões do prefeito Jário, o Conselho da Cidade. E esse ano nós reunimos para poder apresentar para a sociedade civil organizada, as entidades de classe, enfim, sindicatos, um diagnóstico da enchente, digamos assim, da catástrofe que acabou acometendo a cidade. E a partir dali foi solicitada então foi designada a criação de 4 grupos temáticos para tratar a reconstrução da cidade e seus variados segmentos. Um deles é o segmento econômico. E a partir dali nós reunimos com algumas entidades aqui do município, as universidades também têm participado, e nós criamos ações em três tempos, no curto, e no médio e no longo prazo. As do curto prazo a gente já está trabalhando, uma delas acabou ficando pronta hoje, eu já te passo aqui em primeira mão, que é uma cartilha do empreendedor canoense, em que ali a gente consegue, e a ideia objetivamente é dar acesso à informação para aquelas pessoas com menor possibilidade de conhecimento dos programas, os programas das linhas de crédito, enfim, tanto nas esferas municipal quanto na federal. Tem também uma parceria junto com a Universidade La Salle e também junto com a UBRA de programas de assessoramento, digamos assim, às empresas. Tem todas essas informações aí, isso aí é de rápida divulgação e obviamente que ela vai ser permanentemente alimentada também, com um programa que acaba sendo fechado e outros sendo abertos. Então essa aí foi uma primeira ferramenta. E essa daqui como é que as pessoas acessam? Essa aí vai ser via WhatsApp e obviamente site da prefeitura. Mas claro, como foi uma construção coletiva, e a gente precisa nesse momento, é importante que se frise, uma parceria, uma cooperação dentro da cidade de Canoas, porque nós somos um só, digamos assim, a cidade. E a gente precisa da cooperação das empresas, das entidades, para a gente conseguir juntos sair dessa. Então, como foi uma construção coletiva, a gente considera também, obviamente, que as empresas vão acabar divulgando para os seus associados, e a gente precisa, quanto mais chegar na população, melhor. Perfeito. Quero agradecer a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Melquiades Neto. Obrigado por ter vindo até o estúdio aqui e voltaremos a conversar sobre esse assunto pelos próximos tempos, com certeza. Muito obrigado pelo convite, a gente está à disposição. Perfeito. Esse manual aqui para os empreendedores canoenses estará também no nosso site, assim que for divulgado, você pode procurar lá em jornaltimoneiro.com.br.
Esse foi mais um programa aqui relacionado às enchentes de 24, com o apoio das Águas Itati, Água Mineral da Família Gaúcha, Zetec Soluções em TI e FlexCorp. Eu sou Vanderlei Dutra, na técnica Sinara Dutra, e voltamos a qualquer momento. Até a próxima. Tchau.